Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta então com a matéria nacionalidade e nós vamos estudar agora quem são os brasileiros naturalizados. Na nossa primeira aula nós estudamos então quem são os brasileiros natos, né? Com todas as opções que nós temos ali, e nós vamos estudar agora quem são os brasileiros naturalizados. Antes de nós entrarmos na matéria brasileiros naturalizados, eu vou fazer um bate-volta com vocês para ver se aquele primeiro ponto ele ficou bem claro para todos, né? Rapidinho assim, vamos relembrar alguns tópicos importantes. Eu disse para vocês o seguinte: nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de japoneses que estavam a passeio. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Ela será brasileira nata. Perfeito, por quê? Porque ela nasceu no Brasil, os pais são japoneses, mas eles estavam no Brasil a passeio. Então essa criança para o Brasil, ela será brasileira nata. Nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de japoneses, cujos pais estavam a serviço do Japão. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Ela será estrangeira. E por que ela é estrangeira? Porque os pais, que são estrangeiros, estavam a serviço do seu país. Por isso essa criança ela é estrangeira. Nasce uma criança no Brasil, filho de um casal de japoneses, cujos pais estavam a serviço do Canadá. Qual a nacionalidade dessa criança para o Brasil? Ela será brasileira nata. E por que ela é brasileira nata? Porque os pais não estavam a serviço do seu país. Podem marcar sem ter medo. Nasce uma criança nos Estados Unidos, filho de pais brasileiros que estavam a serviço da República Federativa do Brasil. O que essa criança é? Brasileira nata, porque ela nasceu fora do Brasil, os pais são brasileiros, mas eles estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Nasce uma criança na França, filha de mãe francesa, pai brasileiro. Pai brasileiro a serviço da República Federativa do Brasil. O que a criança é? Brasileira nata, porque não precisam os dois ser brasileiros. Lembram disso? Basta um ser brasileiro e esse um, ele tem que estar a serviço do nosso país. Aí a criança é brasileira nata. Nasce uma criança na Alemanha, filho de pais brasileiros que estavam a passeio. O que essa criança é? Estrangeira. Mas existe possibilidade dela se tornar um brasileiro nato? Sim, e a resposta está na linha C. O que os pais precisam fazer para tornar o filho um brasileiro nato? É só registrar a criança na Embaixada Brasileira ou Consulado Brasileiro situado no exterior. Ela já será um brasileiro nato. Se a criança não for registrada nem na Embaixada e nem no Consulado, ainda pode se tornar um brasileiro nato? Pode, desde que a criança venha morar no Brasil e que após a maioridade ela faça a devida opção pela nacionalidade brasileira. Não tem prazo para vir morar no Brasil e não tem prazo para fazer a opção, mas ela só pode ser feita após a maioridade. Tranquilo, pessoal? Visto isso aqui, nós vamos estudar então os brasileiros naturalizados. O brasileiro naturalizado, como vocês já tiveram essa ideia no primeiro bloco da nossa aula, são as pessoas que adquirem a nacionalidade de uma forma secundária, né? Não é de uma forma originária, não se dá pelo nascimento. Na verdade, a naturalização ela se dá por um ato de vontade. Eu vou manifestar o meu desejo de me naturalizar brasileira. E eu manifesto esse desejo através de um pedido, através de um requerimento. Então, pessoal, nós vamos estudar aqui a primeira hipótese de brasileiros naturalizados, que é a chamada naturalização expressa pela via ordinária, tá? Essa primeira hipótese que nós vamos estudar, que está no artigo 12, inciso 2º, a linha A, se chama naturalização expressa pela via ordinária. Por que ela é chamada de via ordinária? Porque ela é, pessoal, a via comum, a via normal, a via que todos os estrangeiros, via de regra,
eles passam, né, quando eles pretendem se naturalizar brasileiros. Então diz assim o artigo 2º, a linha A: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e a idoneidade moral. Então, pessoal, prestem bem atenção. O nosso legislador, ele quis dar um benefício a todas as pessoas que são de origem portuguesa, né? Pergunto para vocês, pessoas de origem portuguesa é só português de Portugal? A gente sabe que não, né? Nós temos vários países que são de origem portuguesa, como é o caso de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Porto Príncipe e por aí vai. Então o nosso legislador entendeu que para essas pessoas que têm proximidade, né, que são de origem portuguesa, que têm essa proximidade com a nossa língua, que essas pessoas elas deveriam, digamos assim, ter critérios mais facilitadores para que elas se naturalizassem brasileiras. Então a Constituição ela diz assim: todas as pessoas que são de origem portuguesa precisam preencher apenas 2 requisitos, né? Residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e que elas tenham idoneidade moral. Idoneidade moral significa dizer, não é uma pessoa que está foragida do país dela aqui no Brasil, né? É uma pessoa, digamos, é um estrangeiro que está aqui no nosso país de uma forma regulamentada, de uma forma legalizada, não é um clandestino, não é um foragido, não é uma pessoa que está sendo procurada pela justiça de um outro país, é uma pessoa idônea, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa que não tem nada que desabone a sua conduta. Então, se essa pessoa que tem origem portuguesa, se ela provar que ela reside no Brasil por 1 ano ininterrupto e que ela tem idoneidade moral, ela vai pedir, através de um requerimento ao Ministério da Justiça, ela pode pedir a naturalização brasileira. Não é certo que ela vai adquirir, tá, pessoal? Porque a naturalização, ela é um ato de soberania, né? Digamos assim, é um ato que é avaliado, né, digamos assim, pelo nosso poder executivo, no sentido de que, será que vale a pena nesse momento nós concedermos uma naturalização a um estrangeiro? Então é avaliada aquela situação concreta, né? Então eu digo para vocês, a gente tem que saber que é um ato discricionário, essa questão, né, da nacionalidade ordinária, que não é assim, pediu, é certo que tu vai levar. Vai depender do governo, do posicionamento do governo, né, que o governo tem naquele momento que está sendo feito o pedido, tá? Agora, o que a gente tem que saber? Que essa linha A, ela contempla pessoas de todas as nacionalidades e não apenas aqueles que são de origem portuguesa. Quem é de origem portuguesa, os requisitos estão na Constituição, que eu acabei de falar, que é residência por 1 ano ininterrupto e a idoneidade moral. Mas quem não é de origem portuguesa, os requisitos estão na forma da lei. Significa dizer, todos os estrangeiros, eles podem tentar se naturalizar pela via ordinária. Quem é de origem portuguesa, os requisitos estão na Constituição. Quem não é de origem portuguesa, os requisitos estão na forma da lei. Antigamente, pessoal, mas isso já está revogado, essa lei era o chamado Estatuto do Estrangeiro, né? Que era uma lei bastante antiga, que foi elaborada lá na época da ditadura, né? E que era uma lei, digamos assim, bastante rigorosa no sentido de conceder naturalizações, né? Devido ao momento histórico em que essa lei foi promulgada, como eu falei para vocês lá na época da ditadura, não era muito do interesse do nosso país que os estrangeiros se naturalizassem brasileiros. Então os requisitos eles eram bastante difíceis, né, de preenchimento. Hoje, pessoal, nós temos uma nova lei, que é o Estatuto do Imigrante,
que é uma lei que foi considerada pioneira, né, no nosso país, uma lei acolhedora, né, que facilita a concessão das naturalizações. Até porque, se a gente parar para pensar, as nossas fronteiras, infelizmente, né, o nosso país é um país que tem dimensões geográficas significativas, as nossas fronteiras elas não têm o devido cuidado que elas deveriam ter, né? Não há uma proteção, digamos assim, da forma adequada, né? E aí a gente acaba recebendo muitas pessoas de outros países, venezuelanos, bolivianos, que muitas vezes entram no nosso país de uma forma ilegal e acabam se submetendo a condições de trabalho degradantes, né? Então, a intenção dessa lei é ser uma lei mais humanitária, uma lei mais acolhedora. Se a pessoa ingressou no nosso país, a gente deve tentar acolher ela, tentar tornar ela um brasileiro, para que ela possa também ser um sujeito de obrigações, né? Para que ela também possa ter deveres no nosso país. Então, eu digo para vocês que o Estatuto do Imigrante é uma lei, como eu acabei de falar, mais acolhedora e mais humanitária e, portanto, mais facilitadora dos processos de naturalização, certo? Mas o que pode cair para vocês em prova, que é o que nos interessa, eles podem perguntar assim: um americano, ele pode tentar se naturalizar brasileiro pela via ordinária? Vocês vão responder sim. E aonde estão os requisitos para o americano? Na forma da lei. Deu para entender, pessoal? Um japonês, um indiano, né? Uma pessoa de qualquer nacionalidade que não tenha origem portuguesa, os requisitos estão na forma da lei. Não esqueçam isso. Bom, vamos então para a segunda hipótese, né, de brasileiros naturalizados. A segunda hipótese que nós temos, então, do artigo 12, inciso 2º, a linha B, é a chamada naturalização extraordinária, né? E ela recebe esse nome não é por acaso, porque ela não é para qualquer estrangeiro. Eu vou ler para vocês agora o artigo 12, inciso 2º, a linha B, e vocês vão ver que esse ponto da matéria é para determinados estrangeiros. Então diz assim: são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, né, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Percebam, pessoal, não é essa regra, essa possibilidade de naturalização, não é para qualquer estrangeiro. É só para aquele estrangeiro que já mora no Brasil há mais de 15 anos, né? Então, colocando um exemplo, se um português, tá, dando um exemplo hipotético, tentou se naturalizar brasileiro pela via ordinária e ele não conseguiu, ele pode tentar pela via extraordinária. Só que na via extraordinária, ele vai ter que provar que ele já mora há 15 anos no Brasil e que durante todo esse período, durante todos esses 15 anos, ele não teve qualquer condenação penal. Por que que ela é chamada de extraordinária? Primeiro, pessoal, por conta do prazo, né? Vai pegar um nicho de estrangeiros bem mais restrito, né? São aqueles apenas que moram no Brasil há mais de 15 anos. Então não é para qualquer estrangeiro, é só para aqueles que moram no Brasil há mais de 15 anos. E o outro detalhe, pessoal, que torna essa hipótese extraordinária é que ao entendimento, né, vocês encontram isso bem claro na doutrina, de que essa segunda possibilidade não é uma concessão discricionária, que é uma concessão vinculada, que é um ato obrigatório. Se a pessoa provou que ela mora no Brasil há mais de 15 anos e que ela não tem qualquer condenação penal e ela fez o requerimento ao Ministério da Justiça, ela vai conseguir se naturalizar, porque é um direito que ela tem pelo fato dela estar morando há tantos anos no nosso Brasil. E eu digo no nosso país. E eu digo para vocês, realmente ficaria antepático da nossa parte se esse estrangeiro morasse há mais de 15 anos no Brasil, não fez nada de errado, ele vai pedir e ele ganha um não, né? Quer dizer,
seria aquela pergunta: que país é esse, né? Que país é esse que eu moro há tantos anos aqui, não fiz nada de errado e o país sequer me concede a naturalização? Então há o entendimento que nesse caso a concessão ela é obrigatória e por isso que ela é chamada de extraordinária. E o requerimento ele é feito no Ministério da Justiça, como é feito na linha A. Ok? Bom, vamos então à nossa próxima situação. Nós vamos estudar agora uma regra do parágrafo 1º do artigo 12, né, parágrafo 1º, que ela só é aplicada a português de Portugal, tá, pessoal? Então não é uma regra aplicada, digamos, a originários de países de língua portuguesa. Esse caso aqui é só para português de Portugal. Então diz assim o parágrafo 1º: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Então, pessoal, assim, a questão importante de comentar com vocês é esse parágrafo 1º, ele é chamado de quasi nacionalidade, tá? Ou equiparação a brasileiros naturalizados. Como eu falei para vocês, é uma quasi nacionalidade, ou trata de uma possibilidade de equiparação aos brasileiros naturalizados. Vamos entender então isso aqui bem. A nossa lei, ela dá ao português 3 opções, tá? Nós temos 3 momentos, né, 3 perspectivas diferentes que o português ele pode, digamos, usar. Primeiro, que ele pode tentar se naturalizar brasileiro pela via ordinária. Se ele tentar se naturalizar brasileiro pela via ordinária, ele vai ter que provar residência por 1 ano ininterrupto e a chamada idoneidade moral, mas não é certo que ele vai conseguir. Ele pode, então, tentar uma segunda via, que é a naturalização extraordinária. Nessa naturalização extraordinária, ele vai ter que provar que ele mora há 15 anos no Brasil e que ele não teve qualquer condenação penal naquele período, sem problema nenhum. Mas o português, ele tem uma terceira opção. Ele estudou a nossa Constituição e ele verificou, pessoal, que Brasil e Portugal possuem um acordo que se chama Acordo da Amizade, né? Tratado de Reciprocidade. Esse acordo, ele diz que todos os direitos que Portugal der aos brasileiros que lá estão, Brasil deve dar aos portugueses que estão aqui. Então prestem bem atenção, né? Todos os direitos que Portugal der aos brasileiros, né? Tratado da Amizade, Tratado de Reciprocidade. Todos os direitos que Portugal der aos brasileiros, o Brasil deve dar aos portugueses que aqui estão, certo? Um desses direitos é o de conseguir uma equiparação, sem perder a nacionalidade brasileira. Desculpa, pessoal, falei uma bobagem. Conseguir uma equiparação sem perder a nacionalidade portuguesa, tá? Então, o que esse português ele teria que fazer? Ele tem que procurar o Ministério da Justiça e ele tem que provar 2 coisas para conseguir se equiparar aos brasileiros naturalizados. Ele tem que provar que ele tem residência permanente, residência permanente no nosso país e que o acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal ainda está em vigor. Então, se ele provar esses 2, né, requisitos, que ele tem residência permanente no Brasil e que o acordo entre Brasil e Portugal ainda está em vigor, ele ganha, pessoal, uma carteira, como se fosse uma carteira de identidade, que é uma carteira de equiparação. Significa dizer, esse português, ele passa a ter todos os direitos de um brasileiro naturalizado, sem se tornar um brasileiro naturalizado. Por isso que é quase nacionalidade. Ele permanece português, mas ele tem os direitos de um brasileiro naturalizado.
Entre esses direitos está o direito de votar e o direito de ser votado. A única coisa, pessoal, o único detalhe que vocês devem tomar cuidado, tá? É que esse português, ele tem que provar esses requisitos, tá? E essa questão dos direitos políticos, ela não é automática, tá? Ele vai ter que solicitar à Justiça Eleitoral essa aquisição de direitos políticos. Claro que em concursos eles podem perguntar se o português equiparado pode votar e ser votado, né? Poder, ele pode, ele só não pode para cargos que são privativos de brasileiros natos, ok? E finalizando então, pessoal, essa questão aqui, eles podem perguntar para vocês em prova qual é a nacionalidade do português equiparado, né? Aí eles poderiam colocar assim, letra A, ele é um brasileiro naturalizado. Letra B, ele tem dupla nacionalidade. Letra C, ele é um estrangeiro. A letra C é que está correta. Ele é um estrangeiro, mas ele é um estrangeiro diferenciado. É o único estrangeiro que, por um acordo que existe entre Brasil e Portugal, pode ter os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Ficou claro isso para vocês? Bom, vamos adiante então. Visto isso aqui, pessoal, até vocês observem, né, que aqui na apostila nós temos as 3 hipóteses que são dadas aos portugueses, né? Ele pode tentar se naturalizar pela via ordinária, residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Ele pode tentar se naturalizar pela via extraordinária, daí tem que provar que mora 15 anos, né, no Brasil, 15 anos de residência ininterrupta e não pode ter condenação penal nesse período. Ou ele pode tentar apenas uma equiparação, que é uma quase nacionalidade. Ele pode tentar uma equiparação com o brasileiro naturalizado, tá? Bom, visto isso aqui então, aqui, pessoal, não são opções, né, para o naturalizado, na verdade são opções ao português, tá? Então o português ele pode tentar essas 3 formas diferentes, né, de conseguir obter direitos no Brasil. Então aqui, pessoal, vocês só façam uma observação que não são opções para o naturalizado, né? São opções ao português. O que o português ele pode, tá? Então ele tem esses três tópicos, né, que ele pode utilizar. Bom, visto isso aqui então, nós vamos agora ao parágrafo 2º, né? E o parágrafo 2º, então, ele diz assim: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. O que está dizendo, pessoal, o nosso parágrafo 2º? Que nenhum tipo de lei, nenhuma lei ordinária, nenhuma medida provisória, nenhuma lei complementar, nenhum tipo de lei pode estabelecer diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Todas as diferenças que nós temos, elas estão previstas na Constituição, tá? E nós temos 4 diferenças constitucionais entre brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. A primeira diferença, que disparado é o que mais eles perguntam em concursos públicos, é no que tange aos cargos. Então nós vamos estudar lá no artigo 12, parágrafo 3º, né, que determinados cargos, pela importância que tem, são reservados aos brasileiros natos. Então a gente poderia pensar assim: presidente da República, por que o presidente da República ele tem que ser um brasileiro nato? Por uma questão bastante lógica, né? Se o presidente da República ele pudesse ser um brasileiro naturalizado, ele poderia acabar usando o cargo para beneficiar interesses do país de origem dele. O que não pode, né? A gente sabe que ele tem que sempre usar o cargo em benefício dos brasileiros, tá? Então nós temos 4 diferenças, muito importante vocês gravarem que todas as diferenças elas estão sempre na Constituição. Nós temos a diferença dos cargos, que nós vamos estudar, que determinados cargos, né, são privativos de brasileiros natos.
A segunda diferença, ela está no Conselho da República. Então nós vamos observar que esse órgão, que é o Conselho da República, ele é um órgão de consulta do presidente da República todas as vezes que o Brasil estiver passando por uma situação grave. Ou seja, pessoal, ele deve consultar todos os dias, né? Mas eu digo para vocês, sempre que o Brasil estiver passando por uma situação grave, aonde se tenha a necessidade de se decretar uma intervenção federal, um estado de defesa, um estado de sítio, o presidente ele consulta o conselho. E nesse conselho a gente vai observar se os brasileiros naturalizados podem participar e se participam, se a participação ela é uma participação plena ou se ela é uma participação um pouquinho mais restrita, tá? A terceira diferença que nós vamos estudar é a extradição, que está lá no artigo 5º, incisos 51 e 52, né, da Constituição. Então nós vamos ver se brasileiros natos podem ser extraditados, que eu já adianto a vocês que não, e se o brasileiro naturalizado ele pode, né? E se o naturalizado ele pode, em que condições ele poderia, ok? E por fim nós vamos estudar a propriedade dos meios de comunicação, né? Então nós vamos verificar se o brasileiro nato ele pode ser proprietário dos meios de comunicação, e, né, que a gente vai estudar que sim, e o naturalizado se ele pode ou se não pode e se tem alguma condição, tá? Então eu digo para vocês que no nosso próximo bloco, né, nós vamos estudar todas as diferenças que nós temos entre brasileiros natos e naturalizados. É um ponto muito importante da nossa matéria. Vocês podem, pessoal, verificar nos concursos públicos, nas provas, né, que vocês fazem ali os exercícios, como cai essa questão em prova. Eu digo para os alunos assim, ó, é um ponto da matéria que praticamente tem que decorar. E vocês vão perceber, né, quem já estuda há algum tempo para concurso, faz questões de concurso, vai perceber que é uma questão que aparece com muita frequência. Então, pessoal, eu vejo vocês no próximo bloco, onde nós vamos estudar as diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Eu espero vocês!